Olá, gente, que bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, continuando falando sobre o reino das plantas, o reino metáfita, né, dos organismos que são autótrofos. Nós já conhecemos um grupo deles, que foi as briófitas, né, que são as primeiras plantas na escala evolutiva a ocupar o ambiente terrestre, as primeiras que tiveram o zigoto maciço, né, protegido pela mãe. Tem todo um processo aí de adaptação ao processo, né, ao ambiente terrestre. E agora a gente vai falar do próximo grupo nessa escala evolutiva, que são as pteridófitas, que são as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva. Então a gente chama essas plantas de plantas vasculares, né? São plantas que agora têm todo um sistema de condução de seiva, né? O que é essa seiva? A gente divide em duas, como a gente já falou na aula passada. A gente tem a seiva elaborada, que é a seiva produzida pelo processo de fotossíntese, que vai vir das folhas até as raízes, não é? E temos a seiva bruta, que é a água e sais minerais. Agora a gente tem um sistema de condução dessa seiva, e isso possibilitou uma série, né, de características para esse grupo de plantas que a gente vai conhecer. Pela imagem aí vocês podem ver que são plantinhas que são mais conhecidas nossas do que as briófitas, né? Aqui nesse grupo a gente vai ter as avencas, as samambaias, né? São plantinhas mais próximas aí de nós. Então vamos começar falando sobre as características gerais dessas plantas, né? As pteridófitas, elas foram, na escala evolutiva do grupo dos vegetais, né, o segundo grupo evolutivo. Se a gente lembrar daquele cadograma que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre reino vegetal, a gente vai lembrar que tem as algas, né, que é o grupo primitivo, as algas verdes, que deu origem às plantas, né, nessa escala evolutiva. A gente tem as briófitas, que foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre, e logo depois, já com os vasos condutores, que essa é a novidade evolutiva desse grupo, surgem as pteridófitas. Aí nós vamos ter as plantas vasculares, as primeiras plantas vasculares. Então elas também podem ser chamadas de traqueófitas. O que é uma planta traqueófita? É uma planta que possui vaso condutor, né? Que possui os traqueídeos, que são esses vasos condutores. Então a gente pode dizer que essas plantas são as primeiras plantas vasculares, as primeiras plantas traqueófitas. Elas ainda não apresentam sementes, né? Elas têm vasos condutores, mas ainda não apresentam sementes, são sem sementes ainda. Não apresentam o tubo polínico, né, que a gente vai ver lá quando estiver falando das primeiras plantas com flores, não é? Por isso elas são conhecidas como acifonógamas. São plantas que não apresentam tubo polínico. Elas são ainda hidrodependentes, ainda precisam da água para haver a reprodução, para haver o momento de fecundação, precisa ainda da água nesse processo, igual as briófitas. As briófitas também são dependentes da água, não é? As pteridófitas também são. Ainda precisam da água para que o gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino. As plantas, as pteridófitas, elas são criptógamas, são plantas com órgão sexual oculto. É diferente das fanerógamas, que tem o órgão sexual visível, né, que todo mundo pode ver, que são as flores. As pteridófitas não, as pteridófitas são criptógamas. É importante a gente ir anotando esses nomezinhos aí, porque vai facilitar a vida da gente. A gente vai começando a associar as características para cada grupo de vegetal que a gente está estudando, tá? Então, além das pteridófitas, a gente tem como criptógamas também as briófitas, né? Que não tem órgão sexual aparente, né? O órgão sexual é oculto.
Nós vamos ter também outra característica ainda bem parecido ainda com as briófitas é o habitat, né? Que ainda é um ambiente ainda sombrio, úmido, né? Precisam de ambientes ainda que precisa reter água, né? Por causa do processo de reprodução. Ou então elas podem viver como epífitas. O que são essas plantas epífitas aí? São plantas que vivem hospedadas em outras plantas. Então, toda vez que você vê uma plantinha que está vivendo em outra planta, a gente chama de epífita, né? Uma planta que depende da outra planta que está lá fazendo morada em outra planta. Quais são as novidades evolutivas desse grupo aqui? A gente tem os tecidos vasculares, os tecidos de condução de seiva, por isso elas são vasculares, não é? As primeiras, inclusive, são traqueófitas. Mudei aqui o slide sem querer. E aí nós vamos ter também outra novidade, é o tecido de sustentação. A gente vai ter tecidos que vão conseguir sustentar essa planta, porque agora elas podem ter um tamanho maior, já que apresentam vasos condutores de seiva, né? A gente falou lá nas briófitas, que as briófitas, pelo fato de serem avasculares, elas não poderiam crescer muito, porque o sistema de locomoção, o transporte de água, né? E o produto da fotossíntese é lento nessas plantas, né? Requer um tempo muito maior. Então, por isso, essas plantinhas são todas pequenininhas, né? Já as pteridófitas não. As pteridófitas agora elas têm um sistema de condução dessa seiva. Ela tem um sistema também, uma rede de tecidos que vai sustentar o corpo desse vegetal, né? Então, esses dois são as duas novidades evolutivas que a gente vai ver aqui nesse grupo das pteridófitas. Então, retomando, as pteridófitas são as primeiras plantas a apresentarem tecidos condutores de seiva, né? São vasculares. Elas ainda não apresentam sementes, elas ainda não têm tubo polínico, elas são ainda hidrodependentes, quer dizer, precisam da água para a fecundação, para poder o gameta masculino, né, os anterozoides poderem ainda nadar nessa água até chegar à osfera, que é o gameta feminino. Elas ainda têm o órgão sexual oculto, por isso são criptógamas. E o hábitat ainda é sombrio, úmido, né? Precisa de um ambiente com água, né? Então, isso aí são as novidades, são as características das pteridófitas. Agora, quem são as pteridófitas, né? Vocês estão vendo aí que a gente tem as samambaias como exemplo, né? Muito comum, porque são muito utilizados para ornamentação. A gente tem o samambaiaçu. A gente também tem plantas que são conhecidas como xaxim, é nome difícil, né, de falar. São exemplos de plantas que estão nesse grupo de pteridófitas. Vamos conhecer a classificação desses grupos, né? As pteridófitas, elas apresentam essa classificação. Essa classificação que eu estou apresentando aqui para vocês é a classificação proposta por Raven. Ele é muito estudado no ensino superior, ele escreve muitos livros lá para o ensino superior, e a mesma também proposta por Amabs, tá? O Amabs é um autor de livros, é muito, muito conhecido também aqui no ensino médio. Então, os dois, eles propõem esses grupos de classificação para as pteridófitas. Então, nesse grupo de pteridófitas, né, nessa divisão das pteridófitas, a gente tem um filo. Lembra que filo ou divisão, a gente usa mais divisão para o reino vegetal, mas é a mesma coisa de filo, tá? Então, nesse grupo das pteridófitas, a gente tem um filo, um grupo, uma divisão, que é chamada de pteridófita. A gente tem o grupo pteridófita e a gente tem um filo dentro do grupo que também é chamado de pteridófita. Esse filo pteridófita, ele vai envolver, os grupos são as pteridófitas, que são as samambaias, avencas, os xaxins. Nós vamos ter também nesse grupo das pteridófitas, nós vamos ter os psilotófitas, que são as psilófitas,
Nós vamos ter também as esfenófitas, que são as cavalinhas, também comum aqui na nossa região. A gente vai ver a imagem delas daqui a pouquinho. E aí o outro filo do grupo das pteridófitas vai ser o filo do licopodiófita, que aqui nesse filo a gente vai encontrar os licopódios e as salaginelas. A gente vai conhecer a imagem dessas plantinhas daqui a pouquinho. Mas o que eu quero lembrar aqui para vocês? É importante a gente conhecer os grupos, né, os filos, a divisão de cada grupo vegetal, mas não vamos ficar muito louco para gravar logo esses nomes, vamos fazer um esqueminha aí que vai facilitar a nossa vida. Nem sempre, muito difícil, vai cair no vestibular, até agora não é uma coisa comum que caia classificação do reino vegetal, dos grupos do reino vegetal, tá bom? É importante a gente conhecer, mas não é uma coisa assim que, ai meu Deus, eu tenho que decorar logo isso, porque não sei o quê. Não precisa essa loucura toda não, tá? Lembrando, só, na classificação do reino do grupo das pteridófitas, nós vamos ter a divisão, o filo, que é chamado de pteridófita. Nesse filo, quais são os grupos que compõem? Nós vamos ter as pteridófitas, que envolvem as samambaias, avencas e xaxins. Nós vamos ter o outro grupo das psilotófitas, que são as psilófitas. Nós vamos ter o outro grupo, que é o grupo das esfenófitas, que são as cavalinhas. E aí a gente tem, né, fazendo parte de outro filo, outra divisão, que é o licopofidiófita. Eu soletrei aqui, né, que é o nome que a gente não fala diariamente, então, né. Então, o outro filo é o licopofidiófita, que vai englobar os licopódios e as saginelas, tá? Então, a gente tem essa gama aí de plantas que compõem o grupo das pteridófitas. Vamos ver algumas imagenzinhas aqui, ó. Aqui a gente tem as pteridófitas, que são chamadas de samambaias, né? Nós vamos ter as avencas, que também estão nesse grupo. Nós vamos ter as licófitas, que são outro grupo, os exitum, que são essas plantinhas que elas são tipo um talinho, sabe, cheio de divisão, assim. E temos as filófitas. E agora a gente vai falar do processo de reprodução das pteridófitas. Aí aquele mesmo esqueminha, se eu tenho dúvida, se eu não entendi direitinho, coloca a dúvida aí no comentário ou fala comigo no WhatsApp, que eu vou responder de boa para vocês, tá bom? Então, antes de começar a falar aqui necessariamente sobre a reprodução, eu queria só lembrar sobre a importância, né? Que a gente sempre pede lá no caderno de desenho, no nosso álbum dos seres vivos, a importância do grupo, né? Então, vamos falar um pouquinho da importância. A importância das pteridófitas é a importância que tem em todos os grupos de vegetais, né? Tem uma importância ecológica, né? Produzem fotossíntese e tal, não sei o quê, né? Não é a maior importância que elas têm, mas enfim. Elas têm uma importância ecológica, as pteridófitas, porque elas armazenam uma grande quantidade de carbono, assim como toda a planta, né? Toda planta participa do ciclo de carbono na natureza. E aí, as pteridófitas, elas armazenam essa grande quantidade de carbono, por isso uma importância muito grande desse grupo. A gente também tem uma importância econômica aqui, porque elas são largamente usadas nos processos ornamentais, né? São usados para decoração de casas, de ambientes e tal. Então, a gente tem essas duas importâncias, a ecológica, porque elas armazenam uma grande quantidade de carbono, e a importância econômica, porque elas são usadas largamente aí como plantas ornamentais, tá? E outra coisa, a importância interessante, só que é isso que eu esqueci de falar. Existe uma planta do gênero Pterídeo, desse grupo de pteridófitas, que ela tem uma alta toxicidade. E aí um grupo de pessoas, assim, eu não sei, ou por falta de informação, ou por falta de dinheiro mesmo, para ter mistura para colocar na comida, utilizam essa planta para misturar
na comida, né? E aí os cientistas acabaram descobrindo que ela pode ajudar o desenvolvimento de cânceres de esôfago, por exemplo, de estômago, né? E também, se a pessoa já tiver o HPV, pode evoluir mais rapidamente para um câncer de colo uterino. Então, ela também tem essa importância aqui na saúde, né? Porque ela pode também, essas plantas do gênero Pterídeo, que faz parte do grupo das pteridófitas, elas também podem acelerar e desencadear esses processos cancerígenos, tá? Belezinha? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das pteridófitas. As pteridófitas apresentam uma diferença entre as briófitas na sua fase duradoura, né? A gente viu que as briófitas, na sua fase duradoura, a plantinha, que é aquilo que a gente consegue ver das briófitas, é o gametófito. Aqui no grupo das pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito. Então, quando a gente olha uma samambaia, a gente está olhando o esporófito, tá? Então, aquilo ali é o esporófito. É a fase que dura toda a vida da planta. Por isso a gente chama de fase duradoura, tá bom? Enquanto que o gametófito é a fase passageira, tá? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, a gente comparando aqui nas pteridófitas o gametófito com o esporófito. O que é o gametófito, gente? É o que produz gametas, não é? Se ele produz gameta, ele vai ser uma estrutura haploide, ele vai ser N, né? E se ele produz esporófito, vai ser produtor de esporos, então vai ser uma fase, vai ser uma estrutura diploide, né? Então, o gametófito, que é a fase passageira das pteridófitas, ele é haploide, enquanto que o esporófito, que produz esporos, é a fase duradoura e ele vai ser diploide, ele vai ser 2N, né? Os dois são autótrofos, os dois são independentes, né? Eles não dependem necessariamente da planta para sobreviver, não é? Por isso a gente coloca aqui, ó, são independentes. E o gametófito, ele é produzido durante um processo sexuado, durante o processo de reprodução sexuada, enquanto que o esporófito é produzido num processo de reprodução assexuada, né? A gente também viu aqui das pteridófitas, elas vão apresentar raiz, caule e folhas, né? Vamos pegar logo a samambaia mesmo como exemplo da nossa aula. Quando a gente vê aquela folhona grandona, né, das pteridófitas, a cada folhinha daquela lá é chamada de folíolo. O conjunto dos folíolos forma a folha, não é? O caule, ele é subterrâneo, a gente não consegue enxergar o caule, né? As folhas partem diretamente do caule. Esse caule, como ele é subterrâneo, ele é chamado de rizoma, né? Todo caule subterrâneo é chamado de rizoma, tá bom? Quer dizer, um tipo de caule subterrâneo, o rizoma. E aí nós vamos ter as raízes. Como todas as raízes partem do caule, ela é chamada de fasciculada, porque parece aquela raiz assim com um monte de cabelo, sabe? Partindo de pontos assim, tipo meio bagunçadinho, não é? Então a gente tem esse tipo de raiz que é chamada de fasciculada. Como elas todas partem do caule, ela é chamada também de adventícia, tá? Então, é importante a gente lembrar que as pteridófitas já apresentam folha, caule e raiz. Pegando a samambaia como exemplo, a gente vai ter a folha, é aquela folhona grandona mesmo que a gente lembra. Cada folhinha daquela é chamada de folíolo. O conjunto dessas folhas, dessas folhinhas, é que nós chamamos de folha, né? E aí nós vamos ter o caule, que é subterrâneo, e vamos ter a raiz, que é fasciculada, porque ela é toda, como se fosse um monte de cabelinho, assim, todo bagunçadinho, que não foi penteado há muito tempo, tá bom? Vocês estão vendo aí na imagem de vocês, como se fosse assim uma coisinha enrolada? Quem já prestou atenção em pés, em plantinhas de samambaia, já viu essas estruturazinhas enroladinhas assim, né? Partindo aí partindo do caule, né? Lá da terrinha onde essa samambaia tá. Essa estruturazinha é chamada de báculo e ela vai dar origem a uma nova plantinha, uma nova samambaia, tá bom?
Agora veja a imagem que está aí. Então, tudo isso, a própria planta é o esporófito, tá? É a fase duradoura, o que vai durar a vida inteira da planta. E aí, vamos olhar aí do ladinho, onde aponta a seta do gametófito. A gente está vendo uma estrutura que lembra o coração, né? Que é chamado de prótalo. O prótalo, ele é haploide, porque ele faz parte do gametófito. É nessa estrutura toda aqui onde vai ser produzidos os gametas e onde a gente vai ter também a fecundação, onde vai ocorrer a fecundação, tá? Bem aí nessa estruturazinha. Então, o prótalo, ele é também o arquegônio e também vai abrigar o anterídeo. O que é o arquegônio, gente? Vocês lembram? É a estrutura que produz o gameta feminino, que produz a osfera, né? E o anterídeo é a estrutura produtora de gametas masculinos, que vai produzir os anterozoides, não é? Então, o prótalo, ele faz parte desse gametófito. Ele vai aparecer só na época da reprodução, né? Na época da reprodução das pteridófitas, vai aparecer o gametófito, que é essa estruturazinha aqui, em forma de coração, que a gente vai ver, quem já observou e quem nunca observou vai começar a observar, que tem uma época da vida das samambaias que, se você pegar um folíolo dela e virar, ela tá cheia de pontinhos marrons, como tá mostrando a imagem aí, ó. Né? Isso aí acontece também nas samambaias. Se a gente voltar lá para os primeiros slides, tem um lá que vai mostrar, aqui ó, tá vendo? Soros de samambaia. É aqui nessa estrutura, que essa estruturazinhas marrons aqui, que vai aparecer durante o processo de reprodução. É aí dentro que vai estar ocorrendo todo esse processo aqui da formação do gametófito, tá? Da formação do protalo, da formação dentro do protalo a gente vai achar o arquegônio, que é a estrutura produtora do gameta feminino, que é a osfera, e o anterídeo, que é a estrutura produtora do gameta masculino, que são os anterozoides. Como é gameta, como é reprodução sexuada e a gente tem a participação de gametas, então nós vamos ter estruturas que são haploides. Beleza? Tranquilo? Vamos conhecer aí, ó, os exemplozinhos dos soros para vocês. E agora a gente vai conhecer o ciclo de reprodução, o ciclo de vida de uma samambaia. Por que a gente pega a samambaia como exemplo? Porque é a que mais cai coisas no vestibular, tá? Os vestibulares aí da vida sempre vão pegar como exemplo de pteridófitas a samambaia. Então vamos conhecer o ciclo de vida da samambaia, né? Então vamos lá. Começando, olha só, a gente tem o esporófito, que é a fase duradoura da planta. Já é uma diferença entre as briófitas e as pteridófitas, não é? Porque lá nas briófitas a gente tem como fase duradoura, como a própria planta, o gametófito, né? Aqui a gente tem o esporófito, ele é uma estrutura 2N, porque ele vai ser uma estrutura produtora de quê? De esporos. Dentro dos sorozinhos, né? Vai estar aparecendo aqui, ó, os esporos, né? A gente tem uma estrutura produtora de esporos aqui dentro, que é chamada de esporândio. Esporândio é uma estrutura produtora de esporo. Ele é uma estrutura diploide, né? Ele vai ter o número total de cromossomos da espécie. E o que o esporândio faz? Produz esporos. E como os esporos que vão para o meio, que vão se cair numa terrazinha úmida, né? vai germinar, ele é haploide. Se ele é haploide, a estrutura que produz é diploide, mas o próprio esporo é haploide. Então, o que significa que aqui dentro do esporândio vai ocorrer uma meiose, quer dizer, o que é o processo de redução do número de cromossomos, né? Essa meiose é chamada de meiose espórica. Por que é meiose espórica? Porque ocorre nos esporos, né? Para reduzir esse número de cromossomos. Então, a gente vai ter aqui, ó, esporos que vão cair no meio, né? Esses esporos são haploides porque sofreram meiose espórica, né? Então, ele é uma estrutura N, ele é uma estrutura haploide. Esses esporos vão cair no meio. Se caírem no meio, que tem todas as condições de germinar, ele vai dar origem ao prótalo, né? Ou prótalo, né? E é uma estrutura haploide, é uma estrutura
que veio dos esporos haploides. Então, é uma estrutura haploide, uma estrutura N. Lembra qual é a função do prótalo? Ele vai abrigar as estruturas produtoras de gametas. Ele é um gametófito, né? Gametófito monóico. Outra diferença das briófitas. Enquanto as briófitas, elas são dioicas, elas vão ter uma plantinha que vai produzir o gameta masculino e uma plantinha que vai produzir o gameta feminino. Aqui não. Aqui o prótalo, que é uma estrutura gametófita, ele é monóico. Então, aqui nessa mesma estrutura, nós vamos ter a estrutura, o arquegônio, que vai produzir a osfera, que é o gameta feminino, e vamos ter o anterídeo, que é a estrutura produtora do gameta masculino, que é o anterosóide. Por isso que a gente diz aqui, ó, o gametófito é monóico, né? Tá vendo aqui, ó, o gametófito é monóico, ele só aparece em que época? Na época da reprodução. Então, e aqui ele é cheio de água, viu, minha gente? O prótalo, ele é cheio de água. Por quê? Porque o anterosóide, para chegar na osfera, ele precisa nadar. Por isso ele é flagelado, né? E aí ele chega até a osfera através da água. Vocês estão vendo aí, ó? Tem a águazinha, né? H2O aqui, mostrando essa estrutura de rabinho aí, que é o flagelo do anterosóide, vai chegar e vai fecundar a osfera. Ocorreu o processo de fecundação, então começa a germinar. E aí, desse processo aqui, vai formar o esporófito, que é a fase duradoura, a própria planta. Beleza? Ficou claro? Vamos ver isso aqui de forma coloridinha? Ixi, eu acho que eu não coloquei para vocês, né? Esqueci de colocar. Mas enfim, eu publico lá no nosso Instagram, tá bom? Tem até aí, ó, comparando os dois ciclos, briófitas e pteridófitas. Quais as principais diferenças que a gente vai ver aqui? Primeiro, a fase duradoura e a fase passageira, é o contrário de uma para outra, né? Nas briófitas, a gente tem como fase duradoura o gametófito, que é a estrutura haploide, não é? E nas pteridófitas, a gente vai ter como fase duradoura o esporófito, que é uma estrutura diploide. Outra coisa, as briófitas, elas são dioicas. A gente vai ter o gametófito, um gametófito masculino e um gametófito feminino, quer dizer, uma plantinha que vai produzir gametas masculinos, outra plantinha que vai produzir o gameta feminino, né? Já nas pteridófitas, não. A gente tem uma estrutura, o gametófito, ele é monóico. Uma mesma estrutura, que é o prótalo, vai produzir tanto os gametas masculinos quanto o gameta feminino, tá bom? Vamos ver o próximo slide, que tem bem as diferenças aqui entre briófitas e pteridófitas. E é bom a gente anotar isso daí, para a gente já ir fixando as características de cada uma, né? As briófitas, quanto aos vasos condutores, elas são avasculares, elas não têm vasos condutores de seiva. Já as pteridófitas, elas são vasculares, por isso elas também são traqueófitas. As briófitas, elas são plantas de pequeno porte, por isso, pelo fato de não apresentarem sistema de sustentação e nem sistema de condução de seiva. Já as pteridófitas, elas vão ser plantas de grande porte, já tem um porte bem maior que as briófitas. Por quê? Porque já apresentam um sistema de condução de seiva e um sistema de sustentação, né? As duas novidades evolutivas que a gente tem aí. As briófitas, elas não apresentam ainda estrutura como raiz, caule e folha. Elas vão ter uma estrutura que é primitivo, que a gente vai chamar de rizoide, cauloide e filoide, que tem funções parecidas, né? Já as pteridófitas já vão apresentar essas estruturas, raiz, caule e folhas. As briófitas, elas não possuem sementes e nem flores, né? As pteridófitas, elas também não apresentam nem sementes nem flores. Vivem em ambientes úmidos, pois dependem da água para o meio de reprodução. As duas, né, ainda dependem da água para a reprodução. Então, dá para a gente fazer bem claramente aqui diferenças e semelhanças das briófitas e das pteridófitas, né? Mas antes de encerrar a nossa aula, eu só queria deixar aqui uma curiosidade para vocês, que existem algumas pteridófitas que elas são conhecidas, que elas são chamadas de homoesporadas. O que é isso? São plantas que os esporos são iguais, tá?
apresentam o mesmo tamanho. Por isso elas são conhecidas como homo, de igual, né? Homoesporadas têm esporos iguais. Um exemplo de pteridófitas assim é a própria samambaia, né? Elas apresentam esporos iguais, do mesmo tamanho. Só que existem também pteridófitas que têm esporos de tamanhos diferentes. E aí essas plantas são chamadas de heteroesporadas, hetero diferente, né? Tem tamanhos diferentes. Um exemplo disso são as selaginelas, que têm esporos de tamanhos diferentes. Aí nós vamos chamar de o esporo maior, né? É o gametófito feminino, e ele é chamado de megaesporo, mega grande, né? E o esporo menor é chamado de microesporo, e ele dá origem ao gametófito masculino, tá bom? Só a respeito de curiosidade, para lembrar para vocês que nem todas as pteridófitas são monóicas, né? Produzem na mesma estrutura os gametas masculino e feminino. Existem pteridófitas que são dioicas, né? Como é o caso da selaginela, que vai produzir esses dois tipos de esporos aí. Tem uma heteroesporada, né? Porque vai produzir esporos de tamanhos diferentes. O maior é chamado de megaesporo, o menor é chamado de microesporo. Minha galerinha, então, é isso que eu tenho a falar sobre as pteridófitas. Espero que eu tenha ajudado vocês aí no caminho do estudo de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Já estamos na reta final para as nossas férias, não é? Então, acho que a gente só tem mais uma aula depois dessa, e aí depois é só curtir as férias, né? Fiquem em casa, beijo, até a próxima.